Nessa aula a gente vai falar sobre o DNA do empreendedor. A gente conversou que os pilares do eu empreendedor são visão, coragem e competência. Se eu tenho só visão, se eu imagino uma solução, um produto, uma melhoria para a minha empresa, só isso é insuficiente. Eu preciso de coragem, porque coragem é o combustível para ir lá e fazer acontecer. Só que só com coragem também muitas vezes eu nado e morro na praia, porque eu não gero resultados efetivos. Não adianta se matar de trabalhar se você não tem competência. Mas Marcos, qual que é essa competência que você fala? É isso que a gente vai tratar nessa aula para ter mais posse, né, sobre o nosso eu empreendedor. Então, o DNA do empreendedor é visão, coragem e competência. E competências são 4 competências chaves que você tem que ter, desenvolver, nutrir e realmente mostrar no dia a dia da sua empresa sempre que você precisar acessar aí o seu DNA empreendedor, que inclusive é todo dia. Mesmo que a sua empresa seja madura, já tenha 50, 100, 30, não sei, né, 10 anos de mercado, o seu eu empreendedor, a sua chama empreendedora, ela tem que continuar viva dentro de você para que você possa produzir cada vez mais resultados. A competência do empreendedor são 4. A primeira competência, protagonismo. O que é ser protagonista? Lembra da novela ou de qualquer filme que você tenha assistido? Geralmente uma história tem um personagem principal. Esse personagem é o protagonista. E toda a história, toda a trama, todo o enredo ali daquela história acontece em função das decisões, das ações do protagonista. Então, ser protagonista significa que você bate no peito, puxa a rédea e faz a coisa acontecer. Você não fica à mercê dos fatos, você não fica à mercê do cliente ter te falado mal, você não fica à mercê dos acontecimentos da política, da economia, que, é claro, muitas vezes afetam o nosso negócio. Mas se a gente é protagonista, a gente tem condições de seguir o percurso e fazer a trama toda acontecer. Isso é indispensável para o empreendedor. O empreendedor que não é protagonista dentro do negócio dele, dentro do segmento dele, ele acaba sendo coadjuvante. E aí o mercado não aceita coadjuvante. O mercado ele está cada vez mais competitivo. Então, protagonista é você realmente tomar a frente da sua empresa, tomar as rédeas do seu dia a dia e para que você seja o fio condutor do enredo e não o contrário, né? Não são os fatos que tem que te direcionar, né? É claro que a gente precisa estar ciente do que está acontecendo nos mais diversos ambientes dentro da nossa empresa, no nosso mercado, no nosso país, até fora, né? O que está acontecendo para que a gente possa ser um protagonista assertivo. Mas a gente não pode deixar o enredo que construa a nossa história. Na verdade, a nossa história, nossas decisões, nosso querer, nosso fazer acontecer dia após dia, que faz, né, a história da empresa acontecer e os resultados produzirem. Além de ser protagonista, você precisa de um outro componente, de uma outra competência que é fundamental e vai te ajudar muito a produzir resultados como empreendedor. E essa competência se chama resiliência. O que é resiliência? É um termo da física, que o conceito dele é a capacidade que uma matéria tem de voltar ao seu estado normal. Eu gosto de explicar resiliência dando um exemplo, contando uma metáfora. Imagina o seguinte, imagina uma bolinha de tênis. Quando o jogador de tênis está lá na quadra de tênis, ele pega a bolinha de tênis, né, e ele vai fazer um saque. Ele vai lá, pega a bolinha, joga para cima e dá uma raquetada na bolinha. No momento que a raquete entra em contato com a bolinha, o que acontece? Essa bolinha, ela comprime. A bolinha de tênis, nesse momento, ela comprime. Só que antes de chegar no meio da quadra, essa bolinha, ela já voltou ao estado normal dela. E aí, o que acontece quando ela toma a raquetada? Quando a bolinha toma a raquetada, ela ganha força e direção. Então, além de voltar ao seu estado natural de uma forma rápida, né? De uma maneira ágil, ela ganha força e direção. E aí ela continua
caminhando o percurso, seguindo o percurso dela. Então, ter resiliência é ser a bolinha de tênis no dia a dia da sua empresa. Porque a gente toma raquetada do governo, são impostos, oscilação da economia. A gente toma raquetada, muitas vezes, dos clientes. Os clientes têm cada vez expectativas mais altas, né? Cada vez mais exigentes. E alguns clientes, eles perdem a mão e têm exigências absurdas, né? Eles vão contra com os próprios parâmetros do que é negociado e vendido. A gente toma raquetada de funcionário, às vezes, um funcionário de confiança, ou um funcionário que você estava acreditando que ia entregar resultado, e ele simplesmente não entrega, ele mente, às vezes ele até faz algo que prejudica você e a sua empresa. Então, assim, a vida empreendedora, a jornada empreendedora, né, implica, está intrínseco. Só que aí, se você tem resiliência, você é a bolinha de tênis, você ganha força e direção. Frequentemente, no dia a dia da empresa, quando eu tomo uma raquetada, eu lembro, eu tenho que ser a bolinha de tênis. Essa raquetada, ela tem que me dar força e direção. Eu sei que às vezes a raquetada é forte e a gente precisa de um tempo maior para se recompor, né? Só que quanto mais você tem a habilidade de se recompor num curto espaço de tempo, mais você vai produzir resultados. Porque você, como dono, é o fio condutor, você tem que ser o protagonista. E para ser protagonista, você tem que estar com a vibração em alta, com a energia em alta. Um outro fator, uma outra competência que é fundamental para o DNA empreendedor é o que eu chamo de positividade. O que é positividade? Positividade é um mix de autoconfiança com otimismo. Como assim, Marcos? Imagina o seguinte, pega aqui numa mão a autoconfiança, pega na outra mão o otimismo, pega os dois, joga dentro de um liquidificador, liga, bate, depois que você bater, você despeja no copo, né? E sai lá a positividade. É um misto de autoconfiança e otimismo. Autoconfiança é aquela habilidade, aquele sentimento que você tem de que quando você vai entrar numa bola dividida, você vai entrar para ganhar. Aquele sentimento de que quando você vai negociar com um cliente ou com um fornecedor, você vai produzir o resultado. E isso faz toda a diferença. Essa convicção, né, vai até além da certeza, vai até além da crença. Essa convicção de que vai dar certo é a autoconfiança. E o otimismo é enxergar o copo que tá, né, com... Imagina um copo, e aí você coloca água e preenche esse copo pela metade, exatamente pela metade. Quem tem um bom nível de otimismo tende a ver o copo meio cheio e não meio vazio. E você ter otimismo te permite ter um ideal do seu futuro e dos seus resultados mais atraente. Quem é otimista tende a achar mais solução do que problema. E muitas vezes quando se fala em otimismo, tem-se uma visão equivocada daquele otimismo romântico, né? Daquela visão de que o mundo é lindo. Não é isso. É ter uma perspectiva de que as coisas vão melhorar. Independente do contexto que você esteja, se a sua empresa hoje tem ou não tem resultados que você quer, você tem que ser otimista que as coisas vão melhorar. Então, com autoconfiança e otimismo, juntos os dois, é positividade. Você tem que ter positividade dentro do seu dia a dia. Você tem que ter aquela convicção de que vai entrar na bola dividida, que vai chegar na empresa para poder fazer gol, para poder fazer a coisa acontecer e ter uma perspectiva positiva das coisas, mesmo das coisas que parecem as mais absurdas do mundo. A perspectiva positiva te dá energia, te dá esperança. Quando a gente é otimista, a gente tem esperança, né? E a esperança, ela é capaz de nos manter no trilho, com foco naquilo que a gente quer conquistar. Então, o empreendedor, ele tem visão, coragem e competência, e essa competência aqui é a habilidade de ser protagonista, de ser resiliente, de ter positividade, que é a autoconfiança e otimismo, e a principal competência que é a ação.
Mas não é qualquer tipo de ação. Muito empreendedor, né, fala, Marcos, eu trabalho 10, 12, 15, 18 horas por dia, mas eu não consigo produzir o nível de resultados que eu quero. Por quê? Porque muitas vezes está tendo um tipo de ação que não é a ação certa. Não é a ação que eu chamo da ação constante e direcionada. O que é a ação constante e direcionada? É aquela que te deixa mais perto de onde você quer chegar. Uma vez eu estava com um dos empresários que já participaram do programa Acelerador Empresarial e ele se queixou justamente dessa situação de trabalhar tanto e não produzir os resultados que ele esperava produzir. E aí eu fui fazendo perguntas para entender mais sobre a empresa dele, sobre o momento da empresa dele e tudo que tinha que ser feito dentro da empresa dele. E aí, depois de mapear tudo isso, eu perguntei o que ele vinha fazendo nos últimos anos. E o que ele estava fazendo era tudo aquilo que não tinha que ser feito para produzir os resultados que ele queria. Então, entrar em ação não significa necessariamente que se você vai trabalhar 12, 14 horas por dia, vai funcionar. Pode ser que não funcione. Por quê? Porque você tem que ter competência, você tem que ter a ação que ela te projeta, ela é direcionada para chegar onde você quer. Tudo aquilo que você faz que não te ajuda a chegar onde você quer, você está desperdiçando tempo. E para empreender, para jogar um jogo de alto nível, de construir uma empresa de sucesso, que produz resultados e que você tem liberdade de tempo financeira, você precisa de ação inteligente. E também essa ação ela tem que ser constante. Não adianta fazer um pouquinho uma semana, um pouquinho um mês, um pouquinho um semestre e achar que as coisas vão continuar e os resultados vão se perdurar. Não, é ação constante no dia a dia, mês após mês, semestre após semestre, ano após ano. Ação constante e direcionada, aquela que te deixa mais perto dos resultados que você quer produzir. A ação que ela consome o teu tempo e a tua energia e não encurta, né, o espaço de onde você está e onde você quer chegar, esse tipo de ação tem que ser descartada. E a gente precisa ter, como empreendedor, a gente precisa ter discernimento para entender o que é a ação que é direcionada e o que é a ação que ela é desnecessária, ela é pouco eficiente, ela pode ser descartada. Vou dar um exemplo comum que acontece muito na vida de muitos brasileiros. Por exemplo, você teve um super dia de trabalho e aí a gente fica cansado, a gente chega em casa e a gente quer descansar. É normal, é natural. O que muito brasileiro faz? Senta a bunda no sofá e vai assistir novela, vai assistir Big Brother, vai assistir coisas que são triviais e que não produzem valor para a vida empresarial e para os resultados que querem ser produzidos. Esse tipo de ação não é direcionada, ela é descartável, ela é desnecessária. Né? Você tem todo o direito de fazer isso, a vida é sua, enfim, mas aqui eu quero te levar para a excelência, para jogar um jogo de alta performance, de produzir resultados. Então, uma ação direcionada poderia ser ler um livro, buscar um conteúdo que agregue valor, ter um momento com a família que realmente te gere um descanso, uma conexão no sentido de propósito. Enfim, são diversas as opções. Então, esse exemplo deixa claro do que é ação direcionada e que te produz valor, que te leva a algum lugar, e da ação desnecessária, que você tem que ir lá e descartar para conseguir ter, de fato, esse DNA empreendedor e essa capacidade de gerar cada vez mais resultados. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você ative aí a sua chama empreendedora, o seu DNA empreendedor e que você desenvolva cada vez mais a sua visão, coragem e competência, o seu protagonismo, a sua resiliência, sua positividade, que é autoconfiança e otimismo, e a sua ação constante e direcionada.